Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um episódio de Chia News. Agora, Chia News. Pessoal, nesse episódio de Chia News eu tenho novidades muito interessantes para vocês, tá? E vai talvez ser um episódio um pouquinho mais longo, tá? As notícias eu quero passá-las mais, eu quero passar rápido por elas, mas eu tenho muitos comentários a fazer sobre as notícias, tá? E um primeiro comentário, eu quero abrir esse episódio fazendo um primeiro comentário para vocês, tá? Que se as minhas previsões estiverem corretas, as minhas previsões de mãe de Ná, ou minha bola de cristal aqui, brincadeira, tá, pessoal? Não sou esse tipo de não faço esse tipo de previsão, tá? Mas se as minhas previsões estiverem corretas, o Chia nunca mais, quer dizer, nunca diga nunca mais, mas o Chia não voltará aos valores de US$ 160, igual a gente já viu o Chia passando, beirando esses valores. Porque, galera, tem tanta coisa interessante para acontecer no Chia, vocês não têm ideia. É impressionante quanta mudança eles estão fazendo, quanta implementação eles estão fazendo. E nesse vídeo, tá, eu vou trazer muita coisa para vocês. Talvez eu vá falar mais sobre as implementações, mais sobre isso, mais para o final do vídeo, tá? Eu vou começar mais com as notícias, tá, do Chiaplot, tá, que eu gosto de trazer as notícias do Chiaplot, porque são notícias muito do nosso meio, tá, são notícias do Chia especificamente, tá, não são notícias de notícias de cripto, tá, eu pretendo fazer um outro quadro no canal The Crypto News, tá, mas esse quadro que já existe desde o início do canal é o Chia News, tá, e o Chia News não vai morrer, o Chia News vai continuar. Tá? Mas o Crypto News é um novo quadro que deve nascer na próxima semana, tá? Mas o Chia News é um canal, é um quadro que eu quero manter, tá? E como eu tenho tido muitas perguntas sobre isso e tal, eu estou trazendo esse Chia News até para responder algumas perguntas dessas, tá? Mas no final eu vou fazer um pouco mais de comentários sobre a minha visão do Chia, que eu estava um pouco desanimado sobre o Chia, eu estou vendo um monte de gente desanimado, mas eu vou falar para vocês que a quantidade de implementação, tá? Quando eu vi aquele Trello, tá, que eu mostrei para vocês, e eu vi a quantidade de implementação que eles estão fazendo, e a quantidade de coisa que eu estou vendo por aí, tá? E são outras implementações que eles estão fazendo. Eu estou surpreso, galera. Eu estou surpreso e eu estou extremamente positivo com isso, tá? Eu acho que não vai demorar muito para outras exchanges começarem a aceitar o Chia, tá? Exchanges grandes, tá? Porque vão ter novas implementações. Eu não vou fazer spoiler. Vamos deixa eu chegar nessa parte que eu vou comentar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos comentar essas notícias agora, tá? Pessoal, já traduzido aqui, tá? Eu tô querendo falar sobre isso aqui. Tem muita gente perguntando, tá? Inclusive vocês estão perguntando pra gente lá no nosso Discord, tá? Sobre isso aqui. Até antes da versão nova, da versão dos pools oficiais, quando acontecia isso aqui, quando acontecia um proof, quando encontrava um proof, a gente ganhava uma recompensa. E a recompensa era 2 Chia, né? Só que agora isso aqui está acontecendo e a gente não ganha nada. Isso aqui está acontecendo com muita frequência, tá? É, dois, assim, não está acontecendo com muita frequência, mas um acontece com bastante frequência, tá? E o que que acontece? Quando acontece isso, pessoal, não é, tá? Pessoal, todas essas notícias aqui eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? Podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem acessar, vocês podem dar uma olhadinha, tá? E para traduzir, aquele mesmo esquema, tá? Google Tradutor no Google, acessa o primeiro link e cola o link da notícia, tá? E clica aqui, tá? Igual eu fiz aqui, né? Cola o link da notícia e clica aqui para vocês abrirem a notícia já traduzida, tá? Então reparem que o Chia hoje está US$ 202, né? Então ele mostra que está mostrando aqui para a gente. Eu estou acreditando que isso não vai voltar a cair, não, tá? Mas voltando ao assunto aqui, que eu acabei me desconcentrando aqui, é o seguinte.
basicamente, pessoal, a gente está recebendo proofs, que são proofs de testes, tá? A blockchain, né? Na verdade, não é nem o blockchain, o pool está fazendo testes de proofs para saber se os nossos plots são reais, se os nossos plots estão funcionando corretamente, tá? Se os nossos tempos dos nossos plots estão corretos, tá? Para que ele possa nos recompensar por isso, tá? E essa é a finalidade desses proofs, tá? Então, não são proofs reais, não são proofs que vão nos recompensar, são proofs de teste dos pools, tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, tá? Que não são proofs reais, né? Que são proofs de teste dos pools. Tá? Então, ele aqui recomenda que vocês coloquem aqui no config.ial, definam o log como info, para que vocês consigam ver isso aqui, né? As informações na informação dos logs de vocês. Tá? Esse é um comportamento, ele até finaliza, né, dizendo que é um comportamento perfeitamente normal, que vocês não devem se preocupar. Infelizmente, mesmo na versão 1.2.3, não há nenhum identificador visual, que você não está ganhando um bloco ou apenas fazendo um negócio como de costume. Isso me faz tropeçar nisso. Ou seja, o ideal seria que eles fizessem uma implementação mostrando que aquilo é um proof do pool e não um proof da blockchain. Né? Isso ainda não ficou claro para a gente. Tá? Então, eu acredito que nas próximas versões, eles vão fazer essa mudança para que isso fique mais claro para todo mundo e não gere esse tipo de dúvida. Tá bom? Vamos lá para a próxima notícia. Pessoal, a próxima notícia é que com essa quantidade de forks que tem, tá? Saiu uma corretora, uma espécie de exchange que faça a troca dos forks. Tá? Então, essa forks.green, tá? Que eu vou mostrar aqui brevemente para vocês. Tá? Essa forks.green. Olha que loucura. Ela tem uma espécie de interface gráfica bem parecida com uma exchange de verdade. Tá? E, galera, tudo bem que, por enquanto, o movimento é baixo, né? Então, não acredito que tenha muita facilidade de transação aqui. Reparem que Spare não tem oferta, Chain Green não tem oferta, né? Sox não tem oferta, TED não tem oferta, não tem oferta de várias coisas, tá? Assim, começou, tá? Começou. Eu estou achando, a princípio, que os preços são muito baixos. Estão pagando uma merreca no Flax, né? Mas pagando muito baixo mesmo. Tá? História, inclusive baixou agressivamente o preço, né? E o volume também bem baixo nas últimas 24 horas, menos de 12% de um chia. Né? Basicamente, pessoal, né, não tem como dizer, né? Mas assim, o importante é que estão surgindo opções, tá? Então eu acho, pessoal, que é interessante, tá? De alguma maneira é interessante o que está surgindo, tá? E no futuro a tendência é que isso comece a se popularizar cada vez mais, tá? Hoje esses forks não têm valor factual, né? Valor de FIA, né? Valor financeiro, vamos colocar assim. Mas cada vez mais elas estão se aproximando de ter algum valor, não vou dizer valor em dólares, né? Mas ter algum valor comparativo em chia, né? O valor em chia, o chia tem algum valor e elas vão ter algum valor comparativo em chia, tá? Eventualmente, algumas dessas criptomoedas, como o próprio Flax, como o próprio Chain Green, vão conseguir ter algum valor em chia, tá? Desculpa, em dólares. E a partir do momento que elas tiverem algum valor em dólar, elas vão se valorizar mais, tá? E elas só vão conseguir ter esse valor a hora que elas estiverem em alguma exchange que aceite trocar elas por USDT ou
Ethereum ou Bitcoin, esse tipo de moeda, né? Se você trocar ela só por Chia, é como se você estivesse trocando ela dentro daquele ecossistema interno dela, né? Como nesse caso é o que está acontecendo, tá? Mas o que importa é que está se dando o primeiro passo. Então, muito legal isso, né? Quem teve essa ideia foi bem bacana. Eu tiro meu chapéu para eles, né? Não recomendo que vocês utilizem esse serviço assim, caiam de cabeça, como eu falo, né? Não caiam de cabeça. Vocês têm que ver se ainda é confiável e tal. Eu sugiro que vocês aguardem um pouquinho ainda, mas uma vez que vocês percebam, né, que tem várias pessoas utilizando o serviço e vocês vejam que, né, tá dando tudo certo com elas, eventualmente vocês já podem eventualmente usar o serviço, tá bom? Vamos para o próximo assunto. Pessoal, outra notícia que eu vou trazer para vocês, essa daqui que eu acho muito interessante, inclusive é uma notícia que é uma ideia, na verdade, que eu venho defendendo há bastante tempo, tá? Não se iludam com 0% de taxa, porque se é 0% de taxa, ou estão mentindo para você, ou estão mentindo para você, na verdade, ou eles estão alguém está pagando essa conta, tá? Porque não existe almoço grátis, tá? Ou eles estão roubando você, estão mentindo de alguma maneira, ou alguém está pagando essa conta, ou através de publicidade, alguma coisa está acontecendo, tá? Então, pessoal, ele começa a notícia falando que com o fechamento da Pool Garden e tal, não sei se vocês ficaram sabendo, comentei esse assunto no último Chia News, tá? Então, no último, com o fechamento da Pool Garden, isso ficou um pouco mais evidente, porque o pessoal começou a fazer conta, né? E ele faz uma conta aqui que ele mostra, né, a maioria dos pools está anunciando uma taxa de 1%, né? E 1%, se você quebrar 4 blocos por dia, né, que é uma conta até uma conta bem razoável, assim, bem otimista, vamos colocar assim, esses pools vão ter uma renda, né, de aproximadamente $400 por mês. E faz as contas aqui. Se você tiver 6 servidores em 2 regiões, com balanceamento de carga, etc, etc e tal, na Azure, os seus custos mensais ficam entre $1.000 e $1.500. Mais precisamente, $1.217 foi o custo que ele chegou aqui na planilha dele, tá? Então, galera, assim, a conta não fecha, né? Tudo bem, se ele tem uma pool maior, se ele tem mais blocos, etc., tudo bem, tá? Uma Space Pool, por exemplo, tá tranquila, não vai ter esse tipo de problema. Se bem que 6 servidores também não deve ser suficiente para os caras vão precisar de mais servidores, então ainda tem esse problema, tá? Mas também eles têm muito mais volume, né? Então tem que olhar os prós e os contras, né? Mas mesmo assim, pessoal, a uma taxa de 1%, o negócio é insustentável no geral, tá? Então, o que ele defende aqui é que vocês não devem olhar os pools, né, simplesmente como taxa de manutenção, como taxa de pool, né, que eles cobram 1%, 2%, 3%. Vocês devem olhar o pool como um negócio que, em primeiro lugar, tem que ser estável, né? Ele não pode ficar caindo, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser, né, quem está acostumado com o Ethereum, né, olha o Etminer, né, o Etminer. O Etminer é um serviço extremamente estável, redondo, tem taxas relativamente baratas, mas concentra um hash power bem grande, tá? Eu estou falando do Etminer porque o Etminer foi um que eu minerei, tá? Mas hoje em dia tem outros vários até com hash rates até maiores, tá? Então, o que eu penso, pessoal? A gente tem que olhar, primeiro, não acredita em taxa zero. Se alguém está te vendendo taxa zero, exceto agora no início e tal, porque essa taxa zero deles agora no início é uma taxa zero promocional, é uma coisa que eles estão vendendo como um marketing, né? Então, é temporário, por 1 mês, por 2 meses, ou até por 3 meses em alguns casos, mas isso vai acabar, tá? Agora, o que vocês têm que olhar é o seguinte:
1%, 2% ou até 3% é muito pouco comparado com os outros 97% que vocês estão levando. Se eles estão sendo honestos em relação aos blocos, em relação às recompensas, em relação a tudo mais, tá joia, tá legal, tá tranquilo. O que importa é eles não estarem te roubando, porque aqui no início da notícia ele fala, porque ou os pools vão falsificar números, né? Ou eles vão falsificar os números, né? Para não te passar os números corretos, para que você, né, não saiba dos números corretos. Agora, é óbvio que isso daí tem como ser auditado, o blockchain está lá. A gente pode ir lá nos blocos e conferir se aquele bloco foi para pool ou para qual pool foi, etc. Né? Então, não é tão simples assim eles falsificarem esses números. Né? E uma vez que você pegue uma pool falsificando números, isso daqui a pouco cai na boca dos youtubers, né? Isso acaba sendo divulgado. Né? Então, uma coisa muito, muito fácil de ser feita. Tá? Então, assim, o que eu penso, pessoal? O ideal é que a gente encontre uma pool, tá? Que seja honesta, que seja justa, e a gente fique com eles, porque é o mais correto, tá? Esse negócio também de ficar trocando de pool, né? Ele até comenta que não é o mais viável, tá? Não é mais viável por vários motivos. Não, primeiro motivo que sempre você deixa um pouco, um resto lá no pool que você acabou de deixar, mesmo que você aguarde o pagamento, né? E você troque tipo logo após o pagamento, porque sempre fica uma beirada lá, né? Não tem como, né? O cálculo é feito, o pagamento é feito e alguma parte vai ficar lá, um excedente de pagamento vai ficar lá, né? Então, trocar de pool com muita frequência também não é um bom negócio, tá? Pessoal, isso é só para vocês pensarem, tá? Eu acho que a grande jogada é encontrar um pool que seja honesto, que seja justo, tá? Que não nos roube e que, em primeiro lugar, que a gente esteja apoiando quem nos apoia. Esse que tem que ser o objetivo, tá? Não apoie quem não nos apoia, tá? Eu falo isso, não queria comentar, mas vou comentar. Eu falo isso quando, por exemplo, eu comento da HPool, né? Poxa, o que eu fico chateado com a HPool é porque por quanto tempo a HPool era a única pool que podia, né, que fazia o serviço de pooling, né, e eles, poxa, de uma maneira ou de outra, não faziam as contas certinhas, né? As contas da HPool nunca eram certinhas. E agora, quando a HPool começou a ter um monte de concorrente, um monte de coisa, o que aconteceu com os pagamentos? A HPool começou a fazer um pagamento bem melhor do que os que fazia antigamente. Tá? Se vocês fizerem um histórico, vocês vão ver a dificuldade estava subindo e a HPool melhorou os pagamentos. Tá? Então, pessoal, isso prova, isso é quase que uma assinatura, eles assinaram embaixo que eles, né, para mim isso não faz o menor sentido, né, eles assinaram embaixo que eles não estavam sendo justos com os pagamentos. Tá? Então, é só para vocês pensarem sobre isso. Eu não quero botar o dedo no olho de ninguém, não quero fazer nada, mas eu acho que a gente tem que apoiar quem nos apoia e não apoiar essas pessoas que, né, às vezes estavam, não vou dizer se aproveitando da gente, né? Não vou dizer isso. Alguns até disseram para mim, o que eu ganhei graças a HPool. Ok, eu acho legal, eu acho bacana que eles implementaram um mecanismo de pooling quando não existia um mecanismo de pooling. Eu acho bacana isso, mas eles podiam ter sido mais justos com a gente, eles podiam ter dividido melhor o bolo junto com a gente. Né? E eles não fizeram isso de uma maneira tão justa. Tá? Eu entendo que eles tiveram problemas também, eles tiveram plots fakes, eles tiveram vários problemas também, eu entendo, tá, essa parte, mas eu também entendo que eles não foram 100% justos com a gente, tá? Eu tô relativizando, tá, a parte deles também, né? Eu entendo que eles tiveram problemas que não foram tão não foram tão subjetivos a eles, mas eu também acho que não acho, mas eu também acredito muito piamente que eles não foram 100% justos com a gente. Bom, vamos para a próxima notícia, porque eu não quero me estender mais aqui.
Pessoal, nossa próxima notícia é com a questão do download do blockchain, tá? Isso que a gente faz isso com muita frequência. Eu mesmo, né, faço isso, boto às vezes link de blockchain para vocês baixarem nos vídeos e tal. E aparentemente isso pode ser um risco, tá? Estou falando de um risco para gente que baixa de fontes confiáveis, né? Eu não vou fazer isso, não vou botar uma coisa maliciosa numa blockchain que eu vou passar para vocês, tá? Mas baixando isso de fontes não confiáveis pode ser um risco. Por quê? O que é a jogada? A jogada é o seguinte: eles incluírem, olha que loucura, alguém muito mal intencionado incluir alguma transação na blockchain, espalhar essa blockchain modificada para várias pessoas, e várias pessoas vão ter essa blockchain modificada. Se eles conseguirem espalhar essa blockchain modificada para um certo número de pessoas que consiga confirmar essa transação em um certo nível, eles vão conseguir fazer com que aquela transação que foi que não foi uma transação correta, aquela transação modificada, ela se tornaria uma transação legítima. Então imaginem, por exemplo, uma carteira que não tinha zero chia, e alguém falou assim: não, vou colocar aqui uma transação que essa carteira tem 1 milhão de chia. E aí foi lá e passou essa blockchain, essa carteira, esse banco de dados, essa blockchain, para, sei lá, 10 mil carteiras diferentes, 10 mil full nodes, né? 10 mil, e aqueles 10 mil full nodes conseguem confirmar que aquela carteira tem 1 milhão de chia, né? Então, olha o perigo que é uma coisa desse tipo, né? Então, realmente é uma coisa de louco, né? Você pensar numa coisa assim, né? Acaba sendo uma coisa, né? Principalmente por uma rede pequena, tá? Eu acredito que é muito difícil fazer isso, tá? Ele coloca aqui como um risco assim, mas no caso, por exemplo, o próprio Chia Blockchain, o próprio Chia Team, né? Falar assim, pessoal, esse aqui é o endereço do nosso servidor para vocês baixarem o DB do Chia, por exemplo. E aí uma empresa não, um hacker mal intencionado, modifique aquele DB e substitua aquele DB do Chia, aquele DB legítimo que o Chia colocou ali, e coloque um DB modificado. Tá? Então, pelo que ele coloca aqui, esse é o principal risco, porque ele vai estar substituindo numa fonte confiável, né, um DB que um DB modificado numa fonte confiável. Tá? Entre nós, isso ainda é fácil de ser confirmado. Dá para você fazer um hash, né? Você confirmar com um hash. Né? Se você modificar alguma coisa ali, o hash muda, né? É um MD5, por exemplo. Dá para você fazer coisas nesse sentido, tá? O próprio aplicativo do Chia poderia ter uma maneira de verificar, né? Verificar se aquele DB foi confirmado pelo, né? Eu acredito que isso eles podem fazer uma metodologia de checagem, tá? Junto com o sistema do Chia, tá? Mas hoje isso não existe, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, tá, pessoal? Eu só estou mostrando isso para vocês porque eu achei interessante, né? Eu acho difícil eles conseguirem, um hacker conseguir fazer alguma coisa nesse sentido desta maneira, tá? Porque a gente tem que pensar que a rede já está pronta, né? As pessoas já estão com tudo sincronizado. A não ser que aconteça alguma coisa que todo mundo precisa sincronizar a rede ao mesmo tempo, precisa baixar DBs ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer dessa maneira, né? Ninguém vai precisar baixar a DB inteira toda ao mesmo tempo, né? Então, não estou dizendo todos, né? Mas uma grande parte, uma parte grande dessas pessoas, para que você consiga implementar um código malicioso numa quantidade grande de pessoas que tenham um full node instalado, né? Então, é uma coisa mais complexa, tá? A preocupação com
o problema ela é séria, né? E vocês têm que pensar que é um banco de dados, né? É um SQLite, então pode também haver outro tipo de código malicioso ali dentro, né? A gente não sabe exatamente o que eles podem fazer com um banco de dados SQLite, tá? Então, é até difícil. A notícia aqui, a notícia não é muito específica, assim, sobre o que pode ser feito, né? A amplitude do golpe, né? Ele dá esse exemplo que eu estou dando para vocês, mas não faz muito mais, não faz muito mais que isso, dando mais amplitude ao golpe, tá? Mas vocês podem depois, fiquem à vontade de dar uma olhadinha, tá? Eu achei bem interessante, porque, de uma maneira ou de outra, a gente tem que abrir a nossa cabeça para o que pode acontecer com esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, que agora vamos para a próxima notícia e depois, logo em seguida, eu vou para aqueles últimos pensamentos que quando eu comecei lá no início da notícia, que eu falei para vocês que eu acho que vocês não vão ver mais Chia a $160. Vamos lá. Pessoal, essa notícia para mim foi a mais interessante de todas, tá? Chia Lisp. Chia Lisp, galera, é uma linguagem de programação que o Chia adotou, tá? Implementou, na verdade, tá? Para vocês poderem utilizar na blockchain, tá? Até para mim entender essa parada foi um negócio complexo, tá? Mas tem muito a ver com o DeFi, né? Com finanças descentralizadas e tal, que no Ethereum já é uma coisa muito estabelecida e tal, né? Mas o Chia está tentando trazer para eles, tá? E galera, quando isso começou a acontecer com o Ethereum, isso deu um boom na moeda absurdo, né? O Ethereum deu um boom, né? Eu acredito que a mesma coisa pode acontecer com o Chia, tá? E aí eu volto ao assunto inicial. Por que que eu acho que o Chia não vai voltar a ser uma moeda de $160, tá? Então, muito aqui, né, sobre a programação, a linguagem de programação Chia Lisp, que é baseada no Lisp, tá? Uma linguagem de programação especificamente para blockchain, etc. Tá? É um negócio complexo, tá? Eu recomendo que vocês leiam, tá? Quem tem experiência com esse tipo de coisa, tá? Mas é bem interessante, tá? Eles explicam aqui que é Turing Complete e tal, então, em teoria, você seria capaz de programar qualquer interação utilizando dados disponíveis. Isso torna a plataforma relativamente poderosa ao projetar aplicativos em cadeia, tá? Mostra aqui um pouco de código de programação, tá? Pessoal, eu achei bem interessante, tá? Ele bota aqui, na prática o Chia Lisp é bastante complexo, os recursos iniciais não são particularmente amigáveis, tá? Então tem essa parte, né, quem vai ter que aprender a mexer com isso, né? E eles ia ter um evento, né, o tal do Sirius Labs, o Hackathon, né, com o Sirius Labs, que é um evento que eles inclusive atrasaram, que eles iam trazer essa inovação e tal para esse evento, né? Para trazer a maioria dos programadores, para trazer para esse projeto, etc. e tal. Então, galera, tem muita coisa para acontecer aí, tá? Então, as DeFis, né, associado com essa parte do Chia Lisp, tá? Tem muita coisa interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o DeFi para vocês entenderem só essa parte do DeFi. Pessoal, antes de falar sobre o DeFi, eu quero só falar um pouquinho mais sobre o Chia Lisp, porque ele dá muitas possibilidades, tá? Por exemplo, tá? Uma coisa que já acontece muito com o Ethereum. Vocês podem fazer, por exemplo, no caso do Ethereum, vamos supor que você queira criar uma nova criptomoeda, mas você não quer fazer uma blockchain do zero, você não quer fazer uma blockchain do zero, criar uma blockchain do zero. O que você faz? Você cria um token em cima do Ethereum. Então você utiliza a rede do Ethereum para movimentar o seu token e faz a sua criptomoeda sendo movimentada dentro da rede do Ethereum.
tá? Óbvio, você vai ter que pagar transferências, né, dentro da rede Ethereum, na rede Ether, né? Mas você não precisa ter uma blockchain inteira, tá? Isso foi um dos motivos que levou o Ethereum as taxas de transferência do Ethereum a subir tanto, né? As taxas que hoje a gente, né, quando vai fazer uma transferência de valores no Ethereum, a gente acaba pagando taxas muito altas, né? Isso vai acabar muito em breve, né? Porque eles estão mudando a metodologia de cobrança de taxas, justamente para melhorar essa questão, tá? Então, o que vai acontecer com o Chia? O Chia vai dar essa mesma possibilidade para as pessoas. Então, as pessoas também vão poder criar uma outra moeda utilizando, criando tokens, né? Utilizando a blockchain do próprio Chia como sendo um meio um meio de movimentar aquela criptomoeda dentro da blockchain do Chia. Então, isso é sensacional, porque vai movimentar muito a nossa rede do Chia, né? Bem ou mal, movimenta o Chia, né? De uma maneira ou outra, movimenta o Chia, né? Movimenta o nosso blockchain, né? Vai valorizar o Chia, invariavelmente, tá? Então, vamos lá que agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o DeFi. Pessoal, há um tempo atrás eu ouvi falar que o DeFi poderia quebrar os bancos. Isso já faz uns, sei lá, 4 ou 5 anos, não sei. E os bancos não quebraram, né? E estão longe de quebrarem. Mas eu acredito que os bancos, em algum momento, podem agregar o DeFi, né, com uma estrutura de suporte, né? Por exemplo, vocês hoje, através de certificados digitais e tal, vocês podem assinar um contrato com o banco sem sair de casa, né? Esse tipo de DeFi, né, esse tipo né, o financiamento, o DeFi é Decentralized Finance, né, colocando a sigla, né? É uma maneira de você colocar contratos na blockchain, né? Então você, por exemplo, pode fazer um contrato de financiamento, você pode fazer um contrato e deixar isso tudo na blockchain, né? Então, de certa maneira, você pode realmente substituir os bancos, tá? Mas eu vejo como uma maneira de você fazer serviços financeiros com um certo lastro, né, através da blockchain. Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que tenha dinheiro para emprestar e uma pessoa que precisa de dinheiro emprestado, né? E eu conectar essas duas pessoas através da blockchain e eu fazer toda essa parte de contrato, tudo, é, usando a blockchain como meio de certificação, vamos colocar assim, né? Hoje, nos meios normais, a gente usa um cartório, a gente usa, né? A gente faz um contrato entre essas duas pessoas, vai lá, assina, reconhece firma, registra esse cartório, registra esse contrato em cartório. Esses são os meios tradicionais a gente fazer, né? Então, o DeFi pode mudar um pouco essa maneira como a gente faz esse tipo de contrato, tá? Aqui ele fala, né? Eu estou trazendo esse artigo da Wikipedia para vocês, fala um pouco mais sobre, né, como, fala bem amplamente e tal, mas é mais para mostrar para vocês a quantidade de possibilidades que a gente passa a ter a partir do momento que a gente utiliza esse tipo de serviço, né, utilizando a blockchain para esse tipo de serviço, tá? Eu não penso nem que nós, pessoas físicas, seríamos os primeiros a utilizar esse tipo de serviço, mas eu penso que empresas seriam as primeiras a utilizar esse tipo de serviço, porque pensem comigo, empresas que estão em um país que precisam fazer um contrato com uma empresa que está em outro país, uma empresa que está fazendo uma importação
de uma empresa que está em outro país, né? Óbvio que hoje em dia já existem mecanismos para que isso aconteça, né? Mas eventualmente você pode ter maneiras mais baratas de se fazer isso, né? Então, a blockchain com esses DeFis podem trazer esse tipo de contrato, esse tipo de mecanismo mais barato para que essas empresas façam esse tipo de contrato, vamos colocar assim, né? Fazer para que façam isso de uma maneira mais barata, né? Colocando bem simples da gente entender, tá? Pessoal, deixa eu só para finalizar, eu quero colocar uma outra coisinha que eu achei muito interessante também. Pessoal, para vocês verem como é que as coisas já estão adiantadas, essa parte, né? Já tem um serviço para ser lançado agora em agosto de 2021, tá? Chamado The Knuckle Wallet, tá? Knuckle Wallet, tá? Inclusive eu estou no site deles aqui, ó. É uma wallet, tá? Que eles estão prometendo, né? Que seja uma wallet para Chia, tá? E que suporta as colored coins, né? As carteiras coloridas, as moedas coloridas, tá? E é uma wallet descentralizada, tá? Similar com o MetaMask, né? E que vai ser uma wallet leve, né? Não vai ser necessária aquela sincronia toda como a wallet do Chia necessita, tá? E ela vai suportar o DeFi, a plataforma do DeFi, que vai ser lançada no futuro. Ou seja, uma plataforma bem completa, tá? Então, isso é para mostrar para vocês como isso já está muito mais adiantado do que a gente imagina, tá? Isso não é um projeto que vai vir no futuro, que é uma coisa que vai acontecer, não. As pessoas já estão trabalhando em cima disso, e as pessoas já estão produzindo para o que já está acontecendo, tá? Então, eu acredito que isso provavelmente não vai demorar muito tempo, tá? Inclusive, eles já estão em beta, tá? Algumas pessoas já conseguiram esse cadastro, né? Eles fecharam o beta, tá? Eles fecharam o beta sign-up. Eu não sei se eles já estão funcionando, tá? Mas as pessoas que conseguiram o beta sign-up, essas pessoas já vão conseguir transacionar antes das outras, elas vão começar a usar essa carteira antes das outras, tá? Então eu achei bem legal, tá? Porque, pessoal, imaginem o seguinte, vocês vão ter uma carteira do Chia que não vai precisar dessa sincronia toda que vocês precisam para o Chia, né? Para a Chia Blockchain. Vocês não vão precisar carregar toda a blockchain, né? Eu não sei exatamente como funciona, tá? Eu acredito que ela faça essa sincronia internamente. A gente não precisa. Essa sincronia fica transparente para a gente não enxerga essa sincronia, tá? E, poxa, espetacular! Eu acredito que isso seja espetacular para a gente, tá? Não acredito que tenha. Não acredito que seja, vou dizer assim, 100% segura, assim, como rodar a blockchain numa máquina virtual que você só rode ela na hora de fazer uma transação, por exemplo, tá? Não acredito que seja tão segura quanto, porque imagino que isso como seja um serviço online, não sei, não sei. A gente ainda não tem tanta informação, tá, pessoal? Não sei. A gente dá uma olhadinha nesse videozinho aqui. Como é que funciona isso aqui? É isso mesmo, pessoal. É um serviço online, tá? Então, galera, é um pouco complicado, porque isso aqui fica gravado no banco de dados deles, né? Então, corre-se o risco de eles serem hackeados e tal. Então, eu continuo com essa suspeita, com essa preocupação. Mas, por exemplo, para vocês jogarem lá os ganhos de mineração e tal, né, ganhos, pequenos valores, é tranquilo. Óbvio que vocês não vão jogar valores altos lá, vocês vão jogar pequenos valores, né? E uma vez que vocês tenham grandes valores, vocês jogam para uma carteira fria, para uma carteira que vocês utilizam para movimentar valores maiores e vocês, numa máquina virtual, que vocês dão shutdown logo em seguida, tá bom? Pessoal,
Esse episódio ficou enorme, mas tudo bem, é muita informação, tá bom? Basicamente era o que eu queria trazer para vocês. Eu fico louco com isso, porque são informações extremamente interessantes, né? Coisas que né, a gente acreditou tanto no Chia, né, por tanto tempo, e a gente ficou tão triste de ver o Chia caindo, como a gente viu ele caindo nos últimos dias, e ver todas essas notícias tão boas, né, que foram notícias que, na minha opinião, elas não estão sendo nem tão valorizadas pelo time do Chia, né? Elas poderiam estar, o marketing do Chia poderia estar sendo mais bem feito, galera. Eles podiam estar trabalhando melhor essas notícias, falando, pessoal, olha só, tem isso tá para sair, e tal, trabalhando melhor o marketing, trabalhando melhor com corretoras, trabalhando melhor com exchanges, né? Eu penso isso, né? Eu acho que tinham que colocar uma pessoa de marketing pesado para trabalhar junto com as exchanges, né? A gente não vê isso acontecendo. Eu não sei, pode ser que está acontecendo por debaixo dos panos, eu não sei. A gente, né? Mas eu tenho a impressão que isso não está acontecendo, né? E eu gostaria de ver isso acontecendo mais. Eu gostaria de ver, hoje o Chia começou a ser comercializado em tal exchange. Amanhã, né? Notícia boa, o Chia começou a ser comercializado em tal exchange e tal. Até o dia que a gente vai receber a notícia de que o Chia começou na Binance, por exemplo, né? Então, essas coisas essas coisas é que eu vejo, que eu acho que essas notícias, faltam essas notícias, né? E isso seria alguma coisa que uma boa equipe de marketing, né, que esteja faltando para trabalhar nesse sentido, tá bom? Pessoal, pedindo para vocês o like no vídeo, tá bom? É, quem não está nos canais do Discord e do Telegram ainda, tá convidando vocês. Os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Quem não está seguindo o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Aquele abraço e até logo. Tchau, tchau.